Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos da gordura. O que é fundamental da gente compreender? A gente precisa entender como é esse elemento gordura. A gordura ela é algo úmido, ela é algo pesado. Então, tudo que a gente vai procurar fazer vai ser o contrário disso. A gente vai usar alimentos que vão nos ajudar a derreter essa gordura. O que a gente precisa fazer? Primeiro, como a gente viu no vídeo de ontem, a gente precisa estimular que o nosso corpo encontre caminhos para usar essa gordura que a gente tem estocada no corpo como fonte de energia. Porque até então o nosso corpo ele está acostumado, desde que nós nascemos, a buscar energia de carboidratos, que a gente come rotineiramente o dia inteiro em praticamente todas as refeições. No momento que a gente muda a forma de se alimentar e começa a reduzir esse tipo de alimento, o corpo ele não tem como transformar em açúcar o alimento que entra, à medida que a gente vai consumindo um pouco mais de proteínas, né? Gorduras saudáveis, gorduras boas e mais proteínas. Então ele começa a ter que buscar outras fontes de produção de energia. E também, à medida que a gente vai reduzindo o consumo de grãos, que a gente vai reduzindo o consumo de açúcar, de álcool, né, que são tudo alimentos que nos dão muita fome, o que o corpo vai fazer? O nosso corpo vai começar a permitir que a gente fique mais horas sem se alimentar, sem ter que estar comendo o tempo inteiro. Então, quando eu dou um intervalo maior entre uma refeição e outra, eu já começo a promover vários benefícios para o meu corpo. Primeiro, porque se a gente for refletir como é que funciona o nosso corpo, se eu estiver comendo o dia inteiro, eu vou estar gerando um desgaste muito grande para todos os meus órgãos. Eu não paro nunca de fazer digestão, eu não paro nunca de trabalhar. Então, meu intestino está sempre em atividade, meu estômago está sempre em atividade, meu fígado está sempre em atividade, meus rins estão sempre em atividade. E aí eu gosto sempre de fazer a comparação com um carro. Quando eu tenho um carro que eu boto para trabalhar, quando eu tenho 2 carros na minha garagem, um é para eu passear e o outro é para eu trabalhar e ganhar dinheiro com ele. Então, o carro que eu coloco para trabalhar, ele fica o dia inteiro na rua. O desgaste dele é enorme. Se eu ainda resolver jogar uma gasolina batizada, uma gasolina de má qualidade, para pagar mais barato, eu vou reduzir ainda mais a potência desse carro, desse motor. Ele vai durar menos tempo. Então, eu vou ter que estar muito mais vezes em mecânica, eu vou ter que estar gerando consertos e gastos com isso. Já o carro que eu deixei na garagem e só uso para passear e coloco um bom combustível, um excelente combustível de qualidade, a tendência é de que eu fazendo as revisões normais, rotineiras, esse carro vai durar muito mais tempo. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quanto mais comida de baixa qualidade, quanto mais toxina a gente jogar para dentro do nosso corpo, menos vitalidade nós vamos ter no nosso corpo, mais doenças nós vamos promover no nosso corpo, mais dificuldade. E se a gente colocar comida o tempo todo, isso vai gerar um envelhecimento precoce do nosso corpo, porque a vida útil dele vai reduzir, porque ele não parou de trabalhar o tempo todo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar e avaliar quando a gente for escolher o tipo de alimento que a gente vai consumir. É um bom parâmetro para a gente refletir o quanto vale a pena a gente começar a ir abandonando grãos, né? E outras trocas que a gente pode ir fazendo, sempre que a gente vai do refinado para o integral, as quantidades diminuem. Por quê, gente? Porque a comida que foi refinada, como o nome diz, o que é finado? É morto. Então, o refinado é 2 vezes morto. Então, o alimento refinado é um alimento que já morreu. Ele foi refinado para quê? Para ele durar mais tempo na estocagem, por uma questão econômica. E aí a gente entra num ponto muito importante. Hoje, a indústria alimentícia, ela está totalmente ligada à indústria farmacêutica. Então,
sem querer entrar em conspirações, sem querer entrar nesse ponto, mas cada um julgue e reflita e faça suas avaliações internamente, e veja se não tem sentido. Quanto mais a indústria, que é um poder enorme, a indústria alimentícia, prospera com esse tipo de alimento refinado, à base de grãos, porque é a comida mais barata que tem, é a comida à base de carboidrato. As proteínas e as gorduras são a parte mais cara do alimento. Então, a gente consegue alimentar uma população vastamente com muito trigo, com muito milho, com muito açúcar. São alimentos que vão gerar dependência química, que vão dar muita fome, por causa do que a gente falou ontem no vídeo de ontem sobre carga glicêmica e índice glicêmico. Estoura a fome em mim, eu tenho aquela fome violenta que eu não consigo refletir e raciocinar. É essa fome que o carboidrato gera na gente, e a gente quer mais do mesmo. Por quê? Principalmente o trigo. O trigo e o açúcar, eles geram uma dependência química em nós. Então, eles agem direto no nosso sistema nervoso central e a gente fica querendo mais do mesmo. E vocês podem experimentar e fazer essa avaliação com o corpo de vocês. Se vocês ficam uma semana sem comer açúcar e no momento que vocês botam uma dose de açúcar, no dia seguinte o corpo de vocês quer mais, quer de novo. E aí, se vocês repetem, no outro dia ele quer de novo e ele vai querendo cada vez doses maiores, porque pequenas doses não são mais suficientes para ele. Então, isso é uma coisa super importante. E o mesmo com o trigo. Então, é muito importante a gente ter muita responsabilidade com a gente mesmo, ter muita consciência, muita clareza quando a gente está escolhendo os alimentos que a gente vai ingerir. E cada vez quando a gente trabalha com consciência, a gente não trabalha com repressão, a gente não trabalha com proibição, a gente trabalha com um outro espaço dentro de nós, que é o que eu sempre falo, que é o espaço da gentileza. Se eu não abrir esse espaço da gentileza, da amorosidade comigo mesma, eu não vou ter abertura para absorver essas coisas que eu tô falando para ti agora. Então é muito importante começar a mexer com isso, que é o trabalho que a gente faz nos grupos, né? A gente exercita isso, a gente abre espaço para essa generosidade toda, para essa conexão toda, para que essa informação entre com naturalidade, faça um sentido e as transformações comecem a se dar no nosso dia a dia de forma muito natural, muito leve, sem forçação de barra. Por quê, gente? Porque a ideia não é que a gente faça dieta para emagrecer. A ideia é que a gente tome consciência para emagrecer. Por isso que o nome do meu processo é um processo de emagrecimento consciente. E é um programa que eu chamo de além do peso, porque vai muito além do nosso peso. A gente precisa se conhecer e se permitir, né? Se permitir uma outra abordagem. Então, quando a gente fala em reduzir gordura do corpo, existem alimentos que são chaves para isso. As pimentas são muito importantes, principalmente a pimenta preta. Ela tem atributos que são maravilhosos para secar a gordura. Então, a pimenta preta em pó, que eu recomendo a vocês comprar inteira e ter um moedor e na hora moer para não comprar nada misturado, né? E colocar, vai se acostumando. Se teu paladar ainda não está acostumado com pimentas, procure saindo desse paladar muito infantilizado e trazendo aos pouquinhos, vai colocando pimenta no teu alimento, mas bem devagar, até que teu corpo vá aceitando. Outro alimento fundamental é o gengibre em pó. Esse é outro alimento que também vai ajudar a derreter gordura do teu corpo, tá? Outro alimento fundamental para a gente comer é a linhaça em pó. O que eu posso fazer com a linhaça? Que é a farinha de linhaça. Mas eu não vou comprar a farinha de linhaça. Por quê? A farinha de linhaça que é vendida nos mercados, ela é o resto que a indústria utilizou para extrair o óleo da linhaça. Então, ela é um refúgio. A parte do óleo, que é super importante para a gente, que vai ter o ômega 3 nesse óleo, vários outros nutrientes, ele não vai ter quando eu compro a farinha. Fora de
que ela vai estar também oxidada já por estocagem, por estar exposta à luz. Então a gente vai comprar a linhaça, a sementinha da linhaça, e vai bater no nosso liquidificador. Meia xícara, uma xícara, conforme, para não forçar muito o motor do nosso liquidificador. Então a gente bate, coloca no potinho fechado, guarda na geladeira. A partir disso, eu posso fazer várias receitas com a farinha da linhaça. Eu posso simplesmente tostar um pouco dela e deixar como uma farofinha. E aí eu coloco em todo o meu alimento. Tudo que eu for comer, pode ser numa salada, pode ser numa sopa, pode ser na comida que for, por cima da minha carne, seja o que for, que eu vá comer. Eu polvilho, né? Eu jogo aquela linhaça sem me preocupar com quantidade, eu posso colocar à vontade, que essa linhaça vai ajudar a puxar também essa gordura do meu corpo e mandar embora, fora que, além disso, ela vai aumentar muito mais o valor nutricional dessa refeição que eu tô fazendo, tá? Outra coisa que a gente, a partir de agora, vai cuidar é tirar todos os líquidos junto com as refeições. Eu não vou mais tomar líquidos com as refeições. O que eu vou fazer é contar pelo menos meia hora depois que eu já terminei a minha refeição, e aí sim eu posso tomar um chá, algum líquido, de preferência quentinho. E se eu vou escolher um chá, vou escolher um chá que não seja um chá calmante, eu vou escolher um chá de folhas que ativem, que melhorem a minha digestão. Quanto mais amargo esse chá, melhor, para promover uma digestão melhor. Então, por hoje, a nossa dica fica por aqui e amanhã tem mais. Beijinhos para vocês.